quando a ciência descobre uma verdade esquecida. Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para uma entrevista com os palestrantes do evento da 7ª Conferência Mundial Pax Lux. Hoje tenho a imensa honra de apresentar a vocês uma pessoa que, do meu ponto de vista, contribuiu e está contribuindo para que a humanidade recupere sua luz menos e, sobretudo, no nível pessoal. Porque é um a um, como costumamos dizer, que todos nós recuperaremos a luz. Estou falando do Senhor Jean-Pierre Garnier Mallet. Olá, muito boa tarde, Sr. Jean-Pierre. Boa tarde a todos, boa tarde, Carolina. Você é a tradutora oficial do Sr. Jean-Pierre em todo o mundo. Muito obrigada por estarem aqui, vocês dois. Igualmente obrigada. Muito bem, como costumo traduzir do francês para o espanhol, agora me sinto aliviada, me sinto bem. Muito obrigada, Carolina. Vai ser divertido. Carolina, então somos o duplo uma da outra neste momento. O Sr. Jean-Pierre Garnier Mallet é conhecido, tem várias cordas no seu instrumento. Pessoal, como se costuma dizer, e sobretudo é conhecido na física, por sua teoria do desdobramento do espaço-tempo. E como vocês dizem na página do evento, quando a ciência descobre uma verdade esquecida, e é totalmente uma verdade esquecida. E é justamente essa ideia que me interessa, porque nesta fundação estamos recuperando todos esses saberes antigos. Antigamente, tudo era conhecido, mas isso se popularizou demais. Cada um foi acrescentando seu próprio grão de areia, o que acabou tornando tudo completamente obscuro. Eu pude recuperar a parte científica, eu pude demonstrar que o alfabeto grego é científico. Inclusive recuperei 3 letras que tinham desaparecido do alfabeto grego. Sabe como foi possível explicar que as letras gregas também serviam, ou servem, para contar? E como isso funcionava? Há muitas outras coisas, mas acima de tudo, todo esse conhecimento acabou se transformando com o tempo, com o viés esotérico e afins. Isso aconteceu ao longo dos séculos. Cada um foi acrescentando algo com base em seus próprios conhecimentos científicos, o que fez com que esses textos antigos perdessem completamente sua importância no nível científico, mas eles eram profundamente científicos. Há uma frase na Bíblia: 1000 anos são como um dia aos teus olhos. É uma frase perfeitamente científica. Existem muitas verdades nos textos antigos, mas que foram mal interpretadas. Traduzi isso com base nos sinais do desdobramento. E podemos reencontrar a origem da palavra. Por exemplo, a palavra amor em grego antigo significa moros, que significa destino funesto. No instante em que eu fabrico algo funesto com o meu pensamento funesto, fabrico um potencial perigoso e funesto que qualquer um pode utilizar para viver. Isso é algo profundo. É como um pensamento carregado de potencial perigoso que qualquer um pode usar para viver facilmente algo totalmente novo. Se eu não quiser fabricar um destino funesto, porque um destino funesto, em grego, se diz moros. Moros é não fabricar um destino funesto. E aquele que fabrica um destino funesto é louco, insensível e não conhece a lei. E como diz quem conhece a lei, moros, eu não quero ser louco, amoros. Veja, bem, essa palavra que foi traduzida como amor não tem absolutamente nada a ver com o amor. No grego moderno, essa palavra nem sequer existe. E se tomou a tradução de 2000 anos atrás de forma totalmente equivocada. Palavra amor usada há 2000 anos não tem nada a ver com o que hoje entendemos como amor. E quando se diz uma frase antiga sobre o amor, onde está realmente a palavra amor nessa frase? Não tem nada a ver com o sentimento de amor, tal como o conhecemos e vivemos hoje, como quando se dizia: amai-vos uns aos outros. Isso queria dizer: não fabriquem nenhum destino funesto, controlem seus pensamentos. E desviaram esse entendimento. Assim, todo o conhecimento antigo foi completamente desviado. Temos a sensação de que esses ensinamentos foram dirigidos a crianças pouco evoluídas, mas na verdade essa linguagem era extremamente refinada para adultos e inferiorizaram essa língua. Hoje já não conseguimos mais compreender a mensagem que havia, temos inventado dogmas que não têm nada a ver com isso. Se quiséssemos saber alguma coisa, deveríamos seguir as tradições. Assim, existiria poucas bobagens. Havia uma constituição, um sistema. Era bom seguir as tradições, mas eu me interessei do lado científico. E é aí que encontramos, por exemplo, em Platão,
elementos totalmente científicos. Mas ninguém sabe disso. Isso prova perfeitamente que 5 ou 6 séculos antes de Cristo, tudo isso já era conhecido de memória. Já se conhecia o ciclo de desdobramento dos tempos, que tinha um início e um fim. O fim do ciclo de desdobramento dos tempos era chamado de fim dos tempos. Isso significa que existiam vários tempos ao mesmo tempo, ou seja, o desdobramento do tempo. Curiosamente, estamos vivendo atualmente o final de um ciclo de desdobramento dos tempos, com todo o caos que isso traz consigo. Ignoramos tudo isso, e resta muito pouco tempo, justamente por causa do caos muito violentos. Se não reagirmos antes, o aquecimento global não tem nada a ver com ecologia ou coisas. Trata-se do fim de um ciclo. Ignoramos esse final de ciclo e os movimentos solares e galácticos cientificamente, para não entediar vocês demais. Mas é importante saber que estamos vivendo um período muito difícil, que o pode ser totalmente invertido se conhecermos as leis e estivermos nessa dinâmica. Sim, estamos totalmente nessa dinâmica, ou seja, de entediados. Não temos nada, muito pelo contrário. Acho que ficaríamos aqui por horas. Não queremos abusar. Com certeza que não, porque o público aqui é conhecedor. E além disso, esperamos o senhor aqui na República Dominicana para um cursinho. Quando acabar a Covid, iremos para aí. Já estamos pensando em qual lugar vamos recebê-lo. Estamos na zona universitária, então preciso dizer que me interessa muito o senhor mencionou. Precisamos reagir. Para mim, o mais importante é saber que podemos fazer coisas sensacionais sem nenhum conhecimento científico. Como fazer a base da encarnação? Para que serve a encarnação? Em função desse desdobramento do tempo. Desdobramento dos tempos significa que nós também somos duplos. É preciso estar em vários tempos ao mesmo tempo para sobreviver. Campo do desconhecido, no entanto, é algo muito simples. É algo que vai nos reorientar de uma nova forma na vida. É desconhecido, mas é justamente isso que vai nos firmar, nos reorientar e nos dar sentido. Claro que o sim, e sobretudo, permite redescobrir as tradições antigas, acrescentando o ingrediente científico incontestáveis. E aí podemos redescobrir e reencontrar coisas absolutamente fantásticas. Temos perdido por ignorância e podemos reencontrar muito facilmente. As formações e as conferências que damos permite equilibrar as pessoas rapidamente e, sobretudo, dá uma esperança fantástica. Isso é, precisamente, o mais importante. É o tema principal da conferência deste ano. O mundo que nos espera. Há muito o que se dizer sobre isso, claro, sim. O tempo está numa aceleração fulminante. Praticamente não se compreende, pois há uma aceleração da expansão do universo que é fulminante. Isso está relacionado com esse final de ciclo dos tempos, que precede uma contração rápida do universo. Antigamente, dizia-se simplesmente que, no fim dos tempos, as estrelas cairiam do céu. E essa é uma frase totalmente científica. Igual à expansão do universo. É uma maneira muito mais simples de dizer as coisas. Mas o que não podemos esquecer é que essa é uma visão aparente. E essa queda está relacionada simplesmente com o fato de que os tempos mudam, mas o universo não. Sim, e isso é o que é difícil de compreender. Que tudo muda. Mas o universo, ele é imutável, não muda. Einstein teve uma intuição que dizia que o universo era estático e respirava. E vemos aí a constante cosmológica de Einstein, e foi obrigado a dizer que esse tinha sido o maior erro de sua vida, mas na realidade foi a maior intuição que ele teve na vida. Foi forçado a dizer isso? Sim, porque se afastava um pouco do que os que o financiavam queriam que ele dissesse. O Transmitas, ele era um homem simples, mas teve uma vida bastante difícil. Conheço uma parte da vida de Einstein. Cada semana Einstein se encontrava com um grupo de amigos para tocar e fazer música. Na minha família havia uma pessoa que era imigrante polaco, estava nos Estados Unidos e tocava violão. E toda semana se reunia com um grupo de amigos de Einstein mas não fazia ideia de quem era Einstein. Um dia, essa pessoa voltou à França e assim que chegou, viu no jornal Paris Match a foto de seu amigo, que acabara de morrer. E disse: "Meu amigo, mas ele é famoso." Era um cientista muito famoso! Tocava música com ele toda semana. Ou seja, graças a essa pessoa, temos um conhecimento sobre quem era Einstein,
na intimidade. A música era algo muito importante para ele, era algo muito tranquilizador. Havia outro cientista que também tocava com ele. Eram 4 que se reuniam todas as semanas. Dessa forma, conheço outra faceta de Einstein. E também sei perfeitamente que os políticos o faziam viver mal. E que ele disse que esse foi o maior erro de sua vida, só para que o deixassem um pouco em paz. Mas ele sempre dizia que sabia que o universo está aí, estático, e que respira conforme um ciclo. E essa é a verdade. E ele sabia que isso era verdade. Os 66% da constante cosmológica são a energia que aparece na teoria do desdobramento. A coerência e a radiação de 33% e 66% é uma energia de liberdade, 1% que falta para chegar a 100. E assim conseguimos saber que temos uma liberdade, 1 milésimo, 1%. Essa é a nossa liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento atrai os 33% ou os 66%. Devemos atrair os 33% e não os 66%, pois isso também está escrito nos textos antigos, de não se ligar ao 666, e sim ao 333% graças à nossa energia, que é a nossa liberdade de pensamento, que é de uma milésima. Devemos restituir essa milésima. Tudo isso está escrito nos textos antigos, mas transformaram isso em tolices, quando, no entanto, se explica de uma maneira científica muito simples, científica para os cientistas. Quando se trata de falar isso para o público, dizem: o que é isso? É poesia, não é ciência. Não existe nenhuma casualidade na vida, menos nunca há casualidade alguma. E saber tem um sentido. Isso é porque aqui há muita vontade de ir, é muito importante. Para mim é muito importante, porque sei que o personagem não corresponde ao que se disse dele. A pessoa, sim. Acredito que todas as pessoas comprometidas com a humanidade e com o verdadeiro conhecimento e a luz não tiveram um caminho fácil. Foi muito difícil. Mas nesse sentido houve uma adaptação. E apesar de tudo conseguiu cumprir sua missão de inspirar, porque, através de suas frases, de suas palavras, nesse sentido, também soube ser humilde. Apesar de tudo o que era e do que se dizia, é uma qualidade científica. Pois bem, Sr. Jean-Pierre Garnier Mallet, falamos justamente desse lado mais pessoal. Gostaria de destacar algo do senhor que me tocou muito profundamente, e gostaria que o público aqui soubesse, e é que, por gratidão à sua esposa, que esteve ao seu lado durante esses 18 anos, esses 10 anos durante os quais trabalhou 18 horas por dia, que acrescentou o sobrenome dela, Garnier Mallet, para também reconhecer suas intuições. Devido à intuição, principalmente o fato de que pôde sonhar com uma equação, que é o resultado, sem saber o que significava isso. O que o Senhor me contou foi algo fantástico. Isso também prova que há informações que simplesmente caem do céu. E é por isso que eu acredito que a noção que o Senhor tem de ciência vai além do que a ciência oficial diz. Na verdade, a verdadeira ciência é uma ciência indispensável para este fim de ciclo que estamos vivendo. A ciência atualmente está prisioneira de técnicas. A ciência está para nós, o que estamos fazendo na Terra, para que estamos aqui, como isso funciona, como evitar epidemias. É exatamente a mesma coisa. É preciso divulgar isso, mas sem nenhum proselitismo, sem obrigar as pessoas a nos ouvirem. Não devemos enganar ninguém. Primeiro, a liberdade de cada um. Isso é o mais importante. Estamos num mundo que está invertido os valores. Justamente um proselitismo falso. Obrigar pessoas a fazerem coisas, isso é o mais grave que pode existir. Sim, totalmente contra essa liberdade de que o Senhor nos fala e que temos que recuperar, porque é parte do nosso papel na existência, menos nossa existência como seres humanos no universo. Claro que sim, falta entender que porque a liberdade dos outros passa pela nossa liberdade. E se não entendermos isso, nossa vida não serve para nada. Porque, se não soubermos por que vivemos, morreremos sem ter feito nada. Na realidade, nem sequer teremos vivido. Acho que você já tirou o básico, podemos dizer assim. Muito bem, então, veja, tenho tantas coisas aqui. O senhor tem um pouco mais de tempo? Não gostaria de abusar do seu tempo. A todas as perguntas menos as suas perguntas. Vossas perguntas.
Teremos a oportunidade de nos ver quando for possível nos deslocarmos, com todas as possibilidades de viagem e tudo mais. Sim, resta-nos uma última coisa, e depois falamos disso quando terminarmos a entrevista. Gostaria, antes de terminar, como o tema é dar esperança, que o Senhor nos dissesse algo para dar esperança menos dar às pessoas que virão à conferência e que virão para ouvi-lo. O que o Senhor poderia nos dizer que pudesse criar esperança para o mundo que está por vir e para este final de ciclo? Para facilitar este final de ciclo com a capacidade de manter-se na lei. Não ter nenhuma vontade, ouvir suas intuições. Não ter nenhum medo se soubermos escutar nossas intuições. E nenhuma dúvida, sem vontade, sem medo, sem dúvida. Ou seja, exatamente o contrário do que nos incutem atualmente. A sociedade hoje se orienta pela vontade, pelo medo e pela dúvida. Exatamente o oposto do que se deveria fazer. Mas é preciso saber o porquê. Caso contrário, não se pode abandonar um modo de vida sem compreender. E eu tento divulgar o porquê menos a razão mesma. E a melhor maneira de fazer isso ser compreendido não é apenas falando, é a informação que passa diretamente entre uma pessoa e outra, quando há presença física. Hoje em dia, todas as conferências se desenvolvem online. Não é igual como na presença física. É importante que as conferências sejam retomadas novamente. E aqui está se formando uma humanidade bastante estranha. E eu me pergunto, com o que ficarão as crianças deste período quando forem crescendo? Por enquanto, elas ainda são crianças. E nem sequer sabemos porque ainda não dissemos obrigado. Com isso há coisas que precisam ser divulgadas rapidamente. Se as circunstâncias permitirem, claro. Conforme as circunstâncias, eu estou aqui por vocês, sem nenhum problema. Muito obrigada, porque é totalmente nessa dinâmica que organizamos este encontro, para que a festa não perca seu ritmo. Por isso, contamos com pessoas como vocês, cientistas de uma lei vital, que está totalmente esquecida. Essa é a parte que me parece interessante, e que me faz dizer que isso é ser um verdadeiro cientista. Aquele que é capaz, como eles dizem, menos de fazer uma descoberta científica, transmiti-la e aplicá-la à vida cotidiana. Esse é exatamente o objetivo, tentar sobreviver bem, com base em uma lei universal, pois eu continuaria com muitas coisas das quais o Senhor nos fala sobre a informação e como a informação é transmitida, e o fato de que estamos no mesmo espaço e compartilhamos essa informação. E eu acredito que tudo isso o Senhor vai nos explicar em sua conferência. Assim, amigos, aqui vocês têm uma visão mais próxima do Sr. Jean-Pierre Garnier Mallet, que imagino que lhes mostrará sua qualidade humana e também sua qualidade científica. Ele também estará na 7ª Conferência Mundial da Paz e da Luz, no mês de julho. Esperamos que se animem a assistir a essa conferência. E talvez ele possa falar desses descobrimentos evangelizados com seus desdobramentos pessoais. Obrigada, mais uma vez a todos. Muito bem, e até breve. Com muito prazer. Até muito breve.